Semana, a gente nessa correria, né? O ano está acabando, tanta coisa para fazer. Aí está chegando aí o acampamento, a gente com um monte de coisas. E em meio a tudo isso, tem as demandas da vida, né? Que vão acontecendo. Aquelas surpresas que diariamente elas tiram a gente, né? Daquela programação. A gente tem tanta coisa para fazer, da nossa agenda. Aí a gente sai. E em meio a tudo isso, a gente liga lá a televisão e fica vendo o que aconteceu lá do outro lado do mundo, né? E a gente para pensar em tudo que a gente tem conversado nos últimos dias, nos últimos meses, né? Esse é o 10º dia, né, que a gente está conversando sobre esse assunto. E aí eu pensando lá no que aconteceu em Paris, né, e estava pensando numa coisa. Vocês viram lá quando o pessoal chegou lá naquela casa de show, que eles gritaram lá? Eu esqueci. Eu lembro que foi alguma coisa, uma palavra assim de ordem em relação a Deus, né? Alá reina ou Alá vive, alguma coisa assim, né? Eu não lembro mais. Deus é grande, Alá é grande, né? Isso mesmo. Ele é muito grande, Ele que manda, Ele que é o rei. E pronto. Todo mundo tem que ouvir isso e aceitar. E essas pessoas que fizeram isso estavam dispostas a morrer, gente. Eles saíram de casa sabendo, a gente não vai voltar para casa. Nós vamos morrer hoje, nós vamos nos sacrificar. Nós estamos pregando o Evangelho, né? Nós estamos anunciando que Deus é grande. Ele é o rei do mundo, é Ele que manda. E todo mundo precisa se curvar. Todos os fiéis precisam se curvar. Todos os fiéis precisam se converter, se arrepender, né? Deus manda, o Senhor é grande. O Leandro falou que o Fábio tem um HD na cabeça. Sempre que a gente quiser recorrer, a gente vai buscar lá no Fábio. Ele lembra mesmo. E eu lembrei, irmãos, daquele episódio lá em Lucas 9, quando Lucas fala que no finalzinho do ministério de Jesus, ele já sabia que ia morrer, ele estava indo para Jerusalém para morrer. E aí, você não precisa abrir em Lucas 9, não. Só lembrei aqui agora, né? Aí os discípulos foram na frente, e aí eles passaram ali na região de Samaria, caminho de Jerusalém, né? Eles iam da Galileia para Jerusalém, para a Judéia, né? Então eles passaram ali por Samaria, eles precisavam passar por ali. Os discípulos foram na frente, e eles pediram para que eles dessem ali passagem para Jesus, que o acolhessem, né? Ali em Samaria, na região, e eles perceberam, né, que Jesus estava indo para Jerusalém, e falaram, não, aqui não, Jesus não entra aqui. Ele é judeu, ele está indo para Jerusalém, a gente não vai aceitar ele aqui. Aí Tiago e João, eles voltam para Jesus e eles fazem uma pergunta interessante. Eles dizem assim, Senhor, você viu, eles não aceitaram, eles disseram que não. Por acaso, o Senhor gostaria, o Senhor quer que nós, Tiago e João, né? Os filhos do trovão lá, como filhos de Zebedeu. O Senhor não quer que o Senhor gostaria que nós dessemos uma ordem, né? Ordenássemos que caísse fogo do céu e consumisse todos aqueles pecadores que não quiseram se sujeitar e se render e tal. O que Jesus falou? Não, Tiago, não, João. Não é assim. Ah, mas eles não quiseram reconhecer a tua grandeza, a tua soberania. Jesus falou, não, mas eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Eu não quero assim. Eu não quero na violência, na força. Os judeus pensavam que seria assim, né? Jesus veio para dobrar Roma, né? Colocar Roma de joelhos. Todos os exércitos e os infiéis de joelhos. É claro que no final das contas é isso que Deus quer. Mas para Jesus só funciona se for de coração. Ele veio atrás do nosso coração. Ele nos quer de joelhos, sim, mas de forma espontânea. Ele veio buscar salvar. É isso que ele fala. Não, Tiago, não, João. Eu vim buscar, eu vim salvar aquilo que está perdido.
Eu vim em busca do coração do homem. Eu vim resgatá-los. Eu vim salvá-los. Será que isso tem relação com tudo isso que nós temos ouvido? Eu acredito que tem sim, irmãos. O Evangelho tem essa natureza. A gente precisa entrar no coração das pessoas. Com a mensagem do Evangelho. Ela precisa alcançar aquelas regiões mais pessoais, mais íntimas, lá naquele centro das decisões e vontades do homem. Só funciona se for assim. O Evangelho precisa falar ao coração. O Evangelho precisa convencer o coração. Foi isso que aconteceu em Atos 2. Quando o Espírito desceu sobre a igreja. E aí o que espantou, o que é legal lá, a gente às vezes foca muito nas línguas, né? As línguas eram muitas. Mas o que o Lucas ele coloca ali, ele dá bastante ênfase, não é no fato das pessoas falarem as muitas línguas, os irmãos. Mas ele fala que todas as pessoas de 17 etnias diferentes que estavam em Jerusalém naquele dia, naquele local, todas as pessoas ouviram o Evangelho na sua própria língua, na língua do seu coração. Todas as pessoas foram alcançadas naquele que é considerado o maior sermão de todos os tempos. Pedro levanta e prega e dizem 3.000 homens, né, se dobraram ao Rei Jesus, de livre e espontânea vontade, de coração. Jesus falou, só vale se for de coração, em espírito e em verdade. O Evangelho ele tem essa natureza, ele vem de encontro ao nosso coração, ao coração humano. Irmãos, o Evangelho quer alcançar a nossa geração, sim. A gente entende que a nossa cultura, ela é muitas vezes diabólica, sim. O diabo é príncipe desse mundo, a gente reconhece a influência, como essa cultura é nociva, negativa, mas Jesus não quer forçar ninguém. Ele quer que as suas criaturas, os seus filhos, se dobrem diante do seu poder, né? Poder que ama. O Deus que Jesus revelou é o Deus que veio salvar porque ama. Tá certo? Vamos fazer mais uma oração? Vou pedir para que Deus continue falando conosco essa manhã. Pede para Deus falar com você, para Ele alcançar o seu coração. Oh, meu Deus, nós estamos diante de Ti, nós estamos aqui na Tua presença, nós estamos, Pai, reunidos em torno da Tua palavra, e na medida que nós a abrimos agora, nós pedimos, Pai, fala conosco, vem de encontro às nossas necessidades, considera, Senhor, a nossa sede, a nossa fome, sacia, Pai, a nossa necessidade, usa esse pregador, Pai, tão limitado, tão incapaz, e mostra-te grande, Senhor, grande. Que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração sejam todas em louvor a Ti. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus, do grande Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós estamos chegando no final dessa série, né? Hoje é a última mensagem aqui na igreja. Depois daqui nós vamos ter lá no acampamento, a conclusão vai ser lá, mas hoje aqui na igreja é o último dia. Durante 10 semanas nós estivemos tratando a respeito dessas 3 perguntas que a gente tem visto, né, a importância delas e algumas coisas e as suas implicações. Ao longo dessas últimas semanas nós vimos, né? Primeiro a gente pensou na pergunta, quem somos? Depois, onde estamos? Né?
E a partir de domingo passado, nós começamos a responder o que nós vamos fazer, ou como nós vamos fazer aquilo que nós devemos fazer, né? Bastante coisa, não é, que a gente viu, e é bastante responsabilidade também. A gente precisa saber isso. Isso já foi passado, né? A gente tem que ir para outras coisas, e então é importante que cada um entenda o que foi entregue. Então, a gente tem essa relação aí desses pontos, e cada ponto, alguns textos bíblicos nós estudamos, e Deus falou muito conosco. Hoje, então, é a nossa visão, a gente vai ficar na nossa visão, e lá no acampamento nós vamos trabalhar a missão da igreja. Qual é a missão da comunidade Batista Nova Esperança? O que nós devemos fazer? E, na prática, como nós vamos fazer aquilo que nós devemos fazer? Hoje nós vamos ficar aqui ainda nessa questão, o que nós devemos fazer, e eu vou pedir para você abrir esse texto lá de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. É um texto bem conhecido nosso, a gente sabe de cor. No versículo 14 diz assim: vocês são a luz do mundo. E pronto, ponto, né? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. A questão aqui do destaque, né? Não dá para esconder uma cidade que foi construída lá em cima. Não dá para esconder, não dá para disfarçar. Né? Não dá para a gente ficar indiferente a ela. Cidade que está lá em cima, reluzindo, brilhando em cima do monte, é vista obrigatória. Todo mundo precisa enxergar. Não tem como a gente camuflar uma cidade dessa. Jesus falou: vocês são a luz do mundo. Depois ele continua dizendo: por isso ninguém que acende uma candeia ou uma luz e a coloca e depois coloca debaixo de alguma coisa, de uma vasilha. Ninguém faz isso. Mas quando a gente acende uma luz, porque a gente entende que nós precisamos iluminar um local, a gente tem que posicionar a luz num lugar estratégico. A gente não coloca a luz no canto. Jesus disse: nós colocamos a luz num lugar central, para que a partir desse ponto todo o ambiente seja iluminado. É assim que funciona. Por isso ele termina dizendo, no versículo 16: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A gente vai trabalhar isso mais no final, esse último versículo. Antes a gente vai dar algumas voltas. Mas eu queria que você guardasse aí no teu coração essa última declaração de Jesus. Ele fala: por isso brilhe. Ninguém acende uma luz para esconder essa luz. Essa luz, ela precisa ser colocada numa posição de destaque. Jesus então afirma que nós devemos então brilhar. Como brilhar? Ele fala: as coisas que vocês vão fazer. São as coisas que vocês vão fazer. O que faremos, o que devemos fazer, como devemos fazer. As coisas que vocês fazem. Isso vai ser a luz. As pessoas, é o ponto de contato das pessoas. Elas vão enxergar através das obras de vocês. Irmãos, não é fé. As pessoas não enxergam a nossa fé. As pessoas e o mundo que está nas trevas vão enxergar as nossas obras. As obras que as coisas que nós fazemos. O modo como nós fazemos as coisas que nós devemos fazer. O mundo enxerga a luz. A luz são as obras da igreja. Os ministérios da igreja, a ação da igreja. É isso que vai trazer luz para esse mundo em trevas. Essa ação precisa ser bem posicionada, precisa ser colocada de forma estratégica. Ela precisa ser pensada. A gente precisa refletir sobre essa ação. A gente não vai fazer como os muçulmanos fazem.
isso não transforma, isso não traz luz. A gente não quer empurrar a goela abaixo. A gente quer iluminar o mundo, iluminar o coração das pessoas. As coisas que nós fazemos vão trazer luz para o coração das pessoas. Pensando no que nós devemos fazer e como nós devemos fazer, eu pergunto para vocês, o que significa ser igreja cristã em nossa época e em nosso local? Nós falamos quem somos, nós falamos muito sobre onde estamos, a gente pensou em muitas coisas, na verdade, muitas questões foram levantadas aqui. A gente viu que nós já sabemos, a gente não vai voltar naquilo que a gente já viu, né, nos últimos domingos, mas a gente já sabe, nós vivemos num tempo de crise, crise generalizada. A gente já aprendeu que crise é isso aí, é escolha, oportunidade de escolher, sempre. Às vezes na vida a gente pega os nossos caminhos, a gente tem a trilha da vida, né? A gente vai andando e normalmente a gente anda bem, é aquele retão, sabe? Quem já pegou aqui uma estrada longa para viajar, aquele retão. Mas chega um ponto da viagem em que a gente vai ter ali que escolher entre um lugar e outro. A gente hoje vive um tempo assim. A gente vive um tempo de transição, mudança cultural. A gente vive um mundo dinâmico, transformando-se a si mesmo e mudando tudo e todos, as estruturas. A gente vive nisso. A gente vive num tempo de transição. A gente vive diante, irmãos, dessa grande questão aí. Antes era fácil ser igreja. Parecia que tudo que a gente fazia não tinha novidade, era simplesmente a gente continuar fazendo as coisas que a gente faz, dizendo as coisas que a gente diz, e pronto. Mas no momento, né, da encruzilhada, quando a gente se vê diante dessa bifurcação, as coisas vão ficando difusas, confusas, e essa pergunta tem sido feita no mundo inteiro pela igreja, irmãos. O Espírito Santo tem despertado a igreja. A gente tem visto aí, hoje a gente vai falar do islamismo, né? O islamismo é a religião que mais cresce no mundo. Pela força, pela violência, pelo pavor, imposição. A gente já viu esse filme antes, né? Já vimos. A igreja precisa ser despertada para a sua missão, irmãos, no mundo inteiro. E é por isso, a gente estava fazendo as coisas que a gente estava acostumado a fazer. O pastor Leandro falou, nós estávamos respondendo as perguntas que eram feitas lá atrás. Só que a gente não se deu mais conta de que ninguém mais fazia aquelas perguntas. E a gente continua aqui em torno das nossas necessidades da igreja, fechadinho no nosso mundo. No ano 80, irmãos, você sabe qual era a percentual de evangélicos no Brasil? Quem sabe? Era 5,6%, né? Por volta de 5%. 1980. Eu estava lá. Quem estava lá também? 1980. Eu estava lá, eu cheguei na escola em 82, né? Lá no primeiro ano, mas eu estava ali. Eu lembro de chegar na escola e eu lembro que era só eu, evangélico, na classe, no meio de 40 alunos. Era só eu. Eu sabia disso. Era só eu ali. E como era, a professora perguntava, né, no primeiro dia de aula, e ela sempre perguntava, qual é a sua religião, né? E como era difícil falar, eu sou evangélico, eu sou da Igreja Batista. Mas eu falava. Mas eu estava lá. Nós éramos 5%. Hoje, 2015, nós estamos chegando nos 30%, irmãos. 30% de evangélicos. Glória a Deus. As coisas mudaram. Hoje a gente não é mais. Hoje você pode falar na escola que você é evangélico, que não tem problema. Você vai ter companhia ali. Mas eu queria que a gente
refletisse no seguinte, né? A Bíblia fala que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Esse é o nosso salmo, né? Salmo do nosso coração. E eu pergunto para vocês, o Brasil hoje é mais feliz do que o Brasil dos anos 80? Será, irmãos, que é? Cadê a igreja, irmãos? Cadê a igreja do Senhor? Cadê esses 30% de evangélicos? 30% de crentes em Jesus, transformando as famílias, né? A quantidade de divórcios hoje é enorme, enorme. No meio dos evangélicos também é enorme. Desonestidade, o grau de destruição, né, que a gente percebe na sociedade. A sociedade não pode ser feliz assim. O evangelho precisa transformar, irmãos, a nossa sociedade. Jesus veio para transformar a sociedade. Ele veio para transformar a cultura. Igreja é sal, igreja é luz. Ela precisa mudar o ambiente, irmãos. Onde a igreja está, precisa haver justiça, precisa haver vida correta, precisa haver vida santa. Onde a igreja está, as pessoas precisam sofrer menos e muito menos. As famílias de onde a igreja está, essas famílias precisam ser lugares de harmonia, de vida plena. O mundo precisa ser transformado. O nosso século, irmãos, nós falamos aqui nos últimos domingos, o nosso campo missionário, o nosso desafio missionário é o mundo que nos rodeia. A gente não precisa ir lá para a janela 10x40. Durante muitos anos, a gente tem visto a igreja mandando missionários para evangelizar o mundo árabe. Né? Você lembra disso? Eu já cansei de ouvir isso. Precisamos ir para lá, precisamos evangelizar. Porque lá a gente vai encontrar o menor percentual, né? Como é que fala? O menor índice, né? De pessoas não alcançadas. Só que isso não é verdade. Você sabia disso? Não é verdade? Porque o maior percentual de pessoas não alcançadas não está lá na janela 10x40, mas está nas nossas universidades. Está no meio das pessoas que lá na frente vão comandar e coordenar esse país. A elite brasileira é muito menos alcançada. A elite intelectual, não estou falando de dinheiro, não. Estou falando das pessoas que pensam. Nós não alcançamos essas pessoas. Entre os professores, eu sei que aqui a gente tem professores, né? Tem ali o Pedrão, a Elô, a gente tem a Michele, tem vários. Mas entre os professores e professores universitários não existem evangélicos. Os povos não alcançados estão mais perto do que a gente imagina. Televisão, artistas, são as pessoas que trabalham, né, e vão formando opinião no nosso país. Por que eles precisam ser a casa do capeta, o antro de Satanás? Nosso desafio é salgar, irmãos. O desafio da igreja é mudar a nossa cultura, é transformar a nossa cultura. A gente precisa entender isso. A igreja precisa ser despertada para isso. Chega de fugir, chega de se colocar lá no gueto. A gente precisa entender isso. Jesus falou, eu vim para salvar o que está perdido. Vocês são sal, vocês são a luz do mundo. Portanto, brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Não é diante de Jesus. A gente quer brilhar para Jesus. Jesus falou, brilhe diante dos homens. Não é para brilhar aqui na igreja. Não é para brilhar entre os irmãos. É brilhar para fora. A luz faz sentido nas trevas. O bom da luz é que treva nenhuma consegue resistir à luz, né? Não dá. Se quer acabar com a treva, é só acender a luz. Elas vão sendo dissipadas e pronto. Não é verdade, irmãos? Essa pergunta, né? A gente está ali, a Nova Esperança, pensando, o
O que a gente tem que fazer? Como nós vamos transformar o mundo? Como nós vamos alcançar esse mundo? O nosso campo missionário, a nossa cultura, o século XXI, a cidade de São Paulo. Como é que a gente vai fazer isso, irmãos? Como ser igreja cristã em nossa época e em nosso local? É uma questão que nós precisamos refletir. Nós precisamos, exige esforço, irmãos. Exige muito esforço. Tem uma época lá na história de Israel que aconteceu algo semelhante. Vocês lembram lá de Davi? Rei, né? O grande rei de Israel. Mas antes de Davi havia um outro rei, não havia? Saul, lembra do Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele foi ungido. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele. E ele, então, era aquele homem admirado por toda a nação. Ele era o grande líder. E Deus governava a nação através de Saul. Era isso que a Bíblia diz. De repente, né, a gente ficou vendo ali a figura de um outro rei. Era um garoto que foi, né, que derrubou o gigante. De repente era o principal general do rei Saul. E o rei começou a nutrir uma inveja, né? A gente vê na medida em que a história fala de Saul, ele foi se transformando numa pessoa má, uma pessoa invejosa, egoísta, ao ponto lá do autor do livro de Samuel dizer que ele só vivia para matar Davi. Esse era o objetivo. Ele odiava Davi, ele tinha inveja de Davi, porque Davi era melhor que ele, Davi era mais que ele, Davi era mais habilidoso, e ele odiava Davi. E ele vivia para matar, para conspirar e para matar Davi. Davi entendeu isso. Davi fugiu para o deserto. Davi ficou escondido no deserto, irmãos. Só que nesse tempo em que Davi ficou escondido no deserto, as pessoas começaram a ficar sabendo que o profeta Samuel, há anos atrás, havia recebido de Deus uma ordem para ungir o novo rei de Israel. Eles começaram a pensar, poxa, nós temos hoje o rei que está aqui, sentado no trono, é a liderança do povo, é o rei estabelecido por Deus. No entanto, a gente ficou sabendo que existe um outro rei que está fugindo lá no deserto. A gente conhece Davi, a gente admira Davi, a gente sabe da vida de Davi. Qual deles é o rei? Como seguir, como continuar sendo o Israel de Deus? Qual dos reis, qual dos dois reis a gente vai ter que escolher? Irmãos, eles tiveram que viver esse dilema, o povo de Israel. E a gente vai ver lá, 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, é só o 32 que a gente vai ler, né? Ele está dando uma lista de todas as pessoas que decidiram, fizeram a decisão, nós não vamos mais seguir Saul, nós vamos seguir Davi. Então eles abriram mão das suas posições, eles a partir daí eram rebeldes, eles perderam as suas posições, a partir daí eles se colocaram numa posição de contravenção, né? E tiveram que sair, foram também seguir Davi lá no deserto, né? E aí no 32, fala do pessoal da tribo de Issacar. E aí está escrito alguma coisa que o autor deixou que vai nos ajudar a entender melhor como é que eles decidiram. Da tribo de Issacar, 200 chefes, olha só, que sabiam como Israel devia agir em qualquer circunstância. Eles comandavam todos os seus parentes. Esses líderes que sabiam como agir, como Israel deveria agir em todos os tempos. Pessoas que entendiam o seu tempo, entendiam a necessidade do seu tempo, e entendiam muito bem qual é o caminho de Israel, qual o caminho que Israel vem trilhando, e é o que ele vai continuar trilhando. E aí eles ponderaram, Saul é um homem que tem se mostrado ímpio, tudo bem, ele foi ungido rei, mas hoje ele vai atrás das sacerdotisas, ele é idólatra, ele é mentiroso, ele é invejoso, ele conspira o mal. Agora a gente olha para Davi e nós enxergamos em Davi um homem segundo o coração de Deus, né? Ainda não, mas isso é
anacrônico, mas isso vai acontecer depois. A gente precisa escolher entre um deles, e eles olhando para si, olhando para a história, eles perceberam, Davi tem a ver com o caminho de Israel, Saul não. Nós vamos fazer a opção por Davi. Nós vamos seguir Davi. Davi sim é rei sobre Israel. Vocês entenderam? Não é parecido? Eles tiveram que fazer a escolha, eles tiveram que decidir. Antes era simples, só tinha um rei, mas agora são dois, e nós precisamos escolher entre os dois. A Bíblia ela não dizia qual rei escolher. Sigam a Davi. Né? A gente gosta disso. Um oráculo vai falar, não, é Davi, é Saul, ou é Davi. Não, nós vemos aqui que esses homens, eles fizeram a lição de casa, eles entenderam o tempo em que eles viviam. E eles entenderam qual era o caminho de Israel. E eles decidiram pela coerência. Israel vai continuar nesse caminho, é o caminho proposto por Deus, e nós vamos seguir Davi, daqui para frente. E nós, irmãos, a gente também tem que fazer algumas escolhas. Antes era simples, havia um rei só. Agora, a gente precisa escolher entre dois, às vezes três. Esse filme, essa imagem é a imagem de um filme, né? O Último dos Moicanos. Quem lembra desse filme de 1992? Alguém assistiu? Eu não estou sozinho aqui, né? Quem lembra? Opa! Oi, gente, vamos lá, vamos atualizar aí. 92 não é nenhuma novidade, né? Mas vamos lá. Vocês lembram desse filme? Um filme belíssimo, gosto demais dele. Esse cara aí é o chefe Huron, né? Lá no filme, no finalzinho do filme. Eu não vou contar a história do filme, não, mas é muito interessante. E eu coloquei aí as palavras do chefe Huron, o chefe da tribo, né? Ele é o chefe dos Hurons. O que acontece lá? Ele está diante de um grande dilema. Ele precisa decidir se ele vai matar os mocinhos do filme, essa é a coisa. Eles foram capturados, né? O Daniel Day-Lewis, e ele estava ali para ajudar uma garota, e a irmã dela, bom, eles tinham sido capturados, e eles foram levados para o chefe da tribo. O chefe da tribo tinha que decidir se ia matá-los, né, colocá-los na fogueira, ou se ia soltá-los, ou ia fazer sei lá o que com eles. Ele precisava decidir. E aí, irmãos, ele solta essa frase que faz sentido. Tem tudo a ver com o que a gente tem conversado aqui hoje. Tem a ver com o que o povo de Israel viveu lá na época de Davi e Saul. Ele fala o seguinte, como resposta, né? Quando o homem branco chegou, a noite entrou com ele em nosso futuro. Foi isso que ele disse. E desde então, nosso conselho se pergunta, o que devem fazer os Hurons? Até o homem branco chegar era simples. A gente sabia o que tinha que fazer. A gente sabia o que era certo e o que era errado. A gente tinha os nossos códigos. Ninguém saía disso, era simples. A gente se sentava, a gente se reunia e a gente dizia sim ou não. Todos nós conhecíamos. Todo mundo aceitava os códigos, as leis e pronto. Mas aí o homem branco veio de sei lá onde. Esses caras vieram e com eles funciona diferente. Eles fazem trocas, né? No filme depois ele segue dizendo, eles trocam coisas por pessoas. Eles negociam, eles vendem, eles enganam, eles roubam, eles matam por dinheiro. Eles querem o ouro, eles querem as coisas aqui para ficarem ricos. Eles querem mais terra do que eles precisam. Essas coisas são novas para a gente, ele falou. A gente não vivia isso. E o homem branco chegou e estabeleceu. Antes a gente sabia por que a pessoa tinha que morrer. Ela morria porque ela infringia o código. Era simples, pena de morte ou não. Agora não. Depois que o homem branco chegou com essa nova ética, essa nova moral, fica difícil. A gente está na noite, está nas sombras, é névoa, é difícil escolher o que ele fala. E, gente, isso tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Não tem? Antes era simples. A gente vem aí de uma coisa que chama cristandade.
Uma cultura brasileira que é cristã, sim, católica, mas cristã. Vivendo também num mundo que foi amplamente influenciado pela reforma protestante. O cristianismo moldou o pensamento do Ocidente, que é o lugar onde a gente vive, ajudou a formar essa cultura, irmãos. Todo mundo sabia o que era certo e o que era errado. Mas hoje não é mais assim. Hoje não é mais assim. Hoje fica difícil. Hoje, para a gente saber o que nós devemos fazer, o que devem fazer os cristãos, como deve ser a igreja, o que ela deve fazer, para a gente responder isso, a gente precisa refletir. Nós precisamos nos esforçar. Exige esforço. Foi o que os homens lá de Sacar fizeram. Hoje, aqui no século XXI, a gente precisa fazer a mesma coisa. Aqui na nossa localidade, diante da nossa realidade, nós também precisamos decidir o que nós devemos fazer para buscar e salvar aquilo que está perdido. Como nós vamos alcançar a nossa sociedade, como transformar a nossa sociedade, como ser sal, como ser luz, como ser fermento. Jesus falou também, ele usou a parábola do fermento. Ele falou, olha, é fermento também, igreja é fermento, o reino de Deus é fermento. Você coloca o fermento ali, ele vai transformando a massa inteira. Igreja que a igreja transforma a massa, irmãos. Igreja que a igreja ilumina o mundo em trevas. Precisa. O que devemos fazer? E aí eu fiz um esquema, irmãos, para a gente pensar bem, para ser bem didático, né? Para a gente entender bem os passos. A gente sabe que a gente está no meio de... A gente tem maioria corintiana aqui, né? Não está? Então vamos desenhar para a gente entender bem direitinho. Ô, gente, bom, deixa para lá. Vai. Vamos lá. Então, a gente já viu como é que nós vamos transformar esse mundo pelas coisas que nós vamos fazer. É aquilo que a gente faz, o que nós decidimos fazer e como nós decidimos fazer é algo muito importante. Então, do ponto de vista da missão da igreja, nossa geração vai se encontrar com o testemunho do Evangelho por meio da nossa ação. Está claro isso, não está? Mas a ação está lá no ponto da pirâmide, irmãos. Está lá no topo, na parte de cima. Essa ação ela é sustentada por essas duas partes aí, que a gente vai entender um pouco melhor. Né? A gente tem conversado muito sobre quem somos lá do começo. A gente falou muito da nossa doutrina. Doutrina, o pastor Leandro deixou também claro aqui, que é tudo aquilo que a gente entende a respeito do que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz para o ser humano, enquanto criação, enquanto pecadores, enquanto perdidos e afastados de Deus. O que a Bíblia diz para os seres humanos? A gente precisa olhar para a Bíblia. Irmãos, não é continuar repetindo o que as pessoas falam aí na televisão, o que a gente aprendeu desde criancinha. Não é virar papagaio, é usar os clichês e ficar falando as frases de efeito, Jesus salva, aceita Jesus. Não é, irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, gente. Não, irmãos, a gente precisa viver, né? Porque quando a gente vive o Evangelho, a gente torna ele concreto para as pessoas. Não é só saber. A gente sabe muito bem, a gente entende as nossas doutrinas. O problema é que a gente não consegue viver, colocar em carne e osso essas doutrinas em ações, em palavras. A gente não consegue. Nosso desafio, então, antes de qualquer coisa, é entender que a gente precisa olhar para a Bíblia como um todo. O pastor Leandro falou dos óculos, da nossa cultura. A gente precisa, entendendo isso, olhar o que a Bíblia toda diz. Então, a gente precisa estudar a Bíblia, irmãos. A gente precisa. Chega de perguntar para os irmãos, você leu a Bíblia inteira esse ano? Você fala não. Se você não entender que você precisa estudar a Bíblia,
Então você não entende que você precisa brilhar. Não dá para brilhar sem conhecer a doutrina, a estrutura, o fundamento dos apóstolos. Se a gente não entender disso, não adianta, irmãos. Não tem como a gente seguir adiante. Não dá para a gente dar o segundo passo. A gente precisa conhecer a Bíblia livro por livro. Livro por livro, dentro do geral, os temas específicos, a gente precisa manjar de Bíblia. A gente precisa se esforçar. Não é ficar repetindo doutrina que a gente aprendeu, né? Não, a gente precisa olhar para a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? O que a Bíblia diz sobre esse outro assunto? Vamos lá, esforço. A gente precisa disso. Em segundo lugar, né, e é o nosso tema de hoje, né? A gente está fechando a nossa visão teológica. É a forma como a gente enxerga. A partir do que a gente tem, da nossa base doutrinária, a partir do que a Bíblia diz sobre as questões da vida, sobre tudo, irmãos. Então agora, a gente vai olhar para o nosso mundo, para o nosso campo missionário. Né? A gente não vai tirar o Evangelho da frente, a gente não vai tirar a doutrina da frente, mas a partir da nossa doutrina, a partir do entendimento bíblico, nós vamos agora olhar para esse campo missionário que é esse mundo, fazer igual Jesus fez, o pastor Leandro pregou, é olhar e se mover de íntima compaixão, não é ir lá quebrar tudo, é olhar e ser movido de íntima compaixão, é amar, né, como ele amou o jovem, aquele jovem que foi perguntar para ele, o judeu, amá-lo, mesmo sabendo que ele não queria nada com Jesus, Jesus o amou. É olhar para a nossa cultura, irmãos, com esse olhar de amor. A igreja precisa olhar para o mundo que nos cerca com amor, com compaixão. Não é desprezo, não é a roda dos escarnecedores que o pastor Leandro pregou, é o mundo e a cultura, lá estão os nossos alvos de amor. Nós estabelecemos, é ali. Nós precisamos amar as pessoas com as suas necessidades, falhas, porque nós temos o Evangelho, né? Nós temos o Evangelho para comunicar, para que eles sejam alcançados, lá dentro do seu coração. Na medida que a gente faz isso, a gente é capaz de identificar duas coisas que são importantes, irmãos. Presta atenção, duas coisas. A gente desenvolver a nossa visão, né? Para aí depois, a gente saber o que nós vamos fazer e como fazer, quando a gente olhar para esse mundo, a gente precisa duas coisas. A primeira, identificar ao nosso redor, na nossa cultura, o que nela existe de graça comum, o que existe na cultura, o que existe na nossa sociedade, que foi dado por Deus. São princípios que estão por aí, que tem tudo a ver com a vontade de Deus. A gente precisa olhar para essa cultura. Isso são pontes, irmãos, são pontes. A gente precisa construir pontes, enxergar pontes. Poxa, você também diz isso? É chegar lá a gente está falando de muçulmano. Você olha para o muçulmano e você fala, pô, você também acredita nisso? Eu também. Mas deixa eu te falar mais uma coisa aqui. Não é só isso. Está faltando uma coisa. A gente precisa dessas pontes, irmãos. Visão teológica, a gente precisa usar a doutrina para refletir sobre a cultura que nos cerca. Procurando identificar nela aquilo que é negativo, não, aquilo que é positivo primeiro. É por isso que a gente não vai chegar chutando, a gente não vai arrebentar. A gente entende que Deus criou todas as pessoas. Ele é o Criador. Ele é o dono de todas as culturas, de todas as nações, etnias. Ele é soberano, ainda é soberano. Ele reina através da cruz. Ele fala através da cruz, através da autoridade da cruz, do Filho que se fez homem, que se fez servo, para vir e se tornar servo e morrer pela cruz. O Deus que reina absoluto. Reina absoluto, irmãos. Ele é maior que a igreja. Então, quando a gente olha para
esse nosso campo missionário, com esse olhar de compaixão, a gente vai identificar pessoas buscando a Deus, mas estão perdidas, estão buscando aqui e lá, estão sendo enganadas, levadas daqui para lá. A gente precisa olhar com misericórdia e compaixão, entendendo o que nos liga a eles, o que eles têm em comum com a gente, o que eles falam que é parecido com o que a gente fala. A gente precisa fazer essa primeira parte. Em segundo lugar, a gente precisa identificar o que é nocivo, o que é ruim, o que é diabólico. Também. Identificarmos os ídolos da nossa cultura, os deuses falsos, para que nós possamos envergonhá-los, né? O que diz a Bíblia, desnudá-los, tirar a roupa deles, né? Publicamente, desnudá-los, mostrá-los como eles de fato são, mudos, cegos, não podem fazer nada, eles não têm braço, eles não se mexem, eles não respiram. Desnudá-los, de como eles são incompletos, e como eles não oferecem garantia de vida, como eles não realizam nada e nem ninguém. A gente precisa desnudar, e então apontarmos para quem é o verdadeiro Deus de tudo e todos. Não é o Deus dessa era, como nós já aprendemos aqui nos últimos domingos, autorrealização, felicidade, não. É o Deus que criou tudo e todos. Amém, irmãos? Só aí, então, a gente vai ter com clareza, né? Com certa clareza, e ainda vai exigir muito esforço. A gente vai saber o que fazer e como fazer. Os nossos ministérios, ministério é forma de expressar a vida da igreja, como a igreja age, nas frentes, nas áreas de atuação. Qual estilo, né? Os métodos, os programas, como tem que ser, como nós vamos alcançar essas pessoas, como desnudar os ídolos, como apontar para o Deus verdadeiro. É para lá que nós vamos, é lá que Ele está. Esse é o nosso grande desafio, irmãos. Né? Mateus lá, o versículo 16, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quando eles virem as nossas boas obras, eles vão glorificar o Pai que está lá. Eles não podem vê-lo, eles não podem alcançá-lo, eles não podem ouvi-lo, mas quando eles virem as boas obras, as boas músicas, as boas mensagens, as boas obras, enquanto as realizações na sociedade, eles vão glorificar o Pai que está lá no céu, o verdadeiro e o único Deus. Amém, irmãos? Tem um exemplo, esse exemplo de João. Estou caminhando para o final, irmãos. Mais um pouquinho de atenção, por favor. Não desfoca, não. Para a gente entender que isso não é de hoje. Vocês sabem que os evangelhos... Quantos evangelhos a gente tem na Bíblia? Quantos? Quem sabe? 4 evangelhos, diz a irmã Iraci. Quem concorda? 4? 3? 4. Quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelhos. Vocês sabiam que os 4 evangelhos são narrativas, né, que testemunham a vida de Jesus, como ele apareceu e como é que ele foi e o que ele disse e fez. Cada um dos 4 evangelhos, eles tinham ali objetivo, né? Eles tinham um público-alvo. Primeiro, eles foram escritos para alguém determinado, irmãos. Por exemplo, o Evangelho de Mateus. A gente sabe, o Evangelho segundo Mateus foi escrito para um público de judeus. E para apresentar Jesus, para apresentar o Evangelho, a boa notícia de Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo, Mateus, ele vai começar contando a história de Jesus a partir de uma genealogia.
Ele vai apresentar Jesus para algo que aquele público já sabia, eles já entendiam, eles esperavam, eles almejavam o Messias prometido a Israel, eles sabiam que um dia haveria de vir. Mateus ele fala, eis aqui, filho de Abraão, raiz de Davi, Jesus de Nazaré, o Messias prometido. Entendam, esse é o Evangelho, essa é a boa notícia. Deus se fez gente na figura, e ele não é um simples homem, um simples profeta, o Messias é o próprio Deus. Ele esteve entre nós. Essa é a mensagem de Mateus. Já João, ele não escreveu para judeus. João foi o último evangelho a ser escrito, ele escreveu para o mundo grego. E quando ele foi começar a contar a história de Jesus, o que ele fez? Ele falou da genealogia. Adiantava ele falar que Jesus é filho de Abraão? Não, eles não sabiam quem era Abraão, eles não faziam ideia de quem era Abraão. Não adiantava eles falar, mas você tem que engolir Abraão, decora aí Abraão. Não, ó, Abraão, Isaac, Jacó, e depois José, e depois Benjamim, e depois... Não é isso não, entenda. Eu sei que vocês entendem de um outro conceito, foi isso que João fez, irmãos. Vou te falar, no princípio era o verbo, ele disse. Verbo lá, só que lá no grego ele usou a palavra logos. No princípio era o logos. Sabe por que ele falou isso? Porque os gregos sabiam o que era o logos. Os judeus não. Os judeus sabiam quem era o Messias. Agora os gregos, eles sabiam o que era o logos, né? Para eles, para a filosofia grega, logos é a ordem de todas as coisas, né? É o princípio racional, é o princípio que deu origem à ordem do universo, é a ordem que está por trás de tudo que existe, irmãos. Tudo que foi criado, é a ordem, é esse princípio moral que rege tudo e todos, essa harmonia que existe na vida, no universo. Para eles, quem está por trás de tudo isso é o Logos incriado. É o princípio que deu origem aos movimentos da realidade. Os gregos sabiam o que era isso. Então, João ele vai falar, olha, eu vou contar de Jesus, eu vou apresentar o Evangelho de Jesus, mas eu vou falar... No princípio era o Logos, eu sei que vocês estão certos. Eu faço uma ponte entre o que vocês pensam e o que eu quero dizer. Eu sei que existe de fato esse Logos, existe de fato esse princípio que está por trás da realidade, da ordem, da harmonia do universo. Eu sei disso. No entanto, eu vou falar uma coisa para vocês que vocês ainda não sabem. É o ponto em que ele vai desafiar a cultura, né? O Logos é uma pessoa, eu conheci, eu estive com ele se fez carne, o Logos se fez gente, ele andou entre nós, nós vimos a sua glória, ele esteve no meio de nós, nós o tocamos, nós estivemos com o Logos, ele não é um princípio abstrato, ele é pessoa, o Logos é pessoa. Vocês estão entendendo, irmãos? O apóstolo Paulo fez a mesma coisa em Atos capítulo 17. Ele também fez a lição de casa. A gente já viu, eu amo esse texto. Eu amo conversar sobre esse capítulo 17 de Atos. De como Paulo chega lá em Atenas. De como ele entra naquela cidade. Ao invés de fazer como muitos fazem, muitos de nós fazemos, ficar escandalizado, esse povo é idólatra, eu quero sair daqui, eu não aguento ficar no meio desse povo, eu não aguento ficar nessas festas, eu não aguento ficar na presença desse povo ímpio, idólatra, pagão, eu quero ir embora daqui. Não, o apóstolo Paulo ele começou a passear na cidade, ele começou a ler as inscrições dos altares, irmãos. Ele não tinha medo do altar, ele não tinha medo, repulsa, ojeriza, não. Ele estudou aqueles altares, ele olhava as inscrições, ele passeou por ali, ele pensou, ele desenvolveu, ele identificou quais eram os ídolos, o que aquele povo pensava, sentia, vivia. E quando ele foi falar, apresentar o Evangelho, ele já tinha feito a lição de casa, ele já sabia, irmãos, tudo isso. É por isso que ele chega lá e ele vai falar, olha, eu achei um altar. Vocês fizeram. Olha, eu não vim apresentar um Deus novo para vocês. Eu não vim apresentar o Deus de Israel, totalmente desconhecido de vocês.
Eu vim para falar de um Deus que vocês já adoram. Vocês já adoram esse Deus. Vocês só não sabem quem Ele é, Ele falou. É o Deus desconhecido, eu vi, vocês fizeram aquela inscrição. Eu conheço a história, Ele falou da história. Como é que aquele altar foi construído? Ele citou as palavras que Epimênides, que construiu aquele altar, falou. Ele falou, eu sei que vocês o adoram, vocês ainda não conhecem. Eu vim para falar quem é esse Deus que vocês, embora adorem, não conhecem. O nome dele é Jesus Cristo. Ele esteve no meio de nós, ele morreu e ressuscitou. É isso que o apóstolo Paulo fez. Irmãos, a gente também precisa fazer a nossa lição de casa. Então, estaremos prontos para definir nossa ação. Antes de falar, antes de querer pregar, antes de querer dar uma de bom para as pessoas que são pecadoras, a gente precisa antes conhecê-las, entender como elas vivem, o que elas fazem, quem são os líderes, quem as domina, como elas lidam com as questões da vida, a gente precisa saber. Eu aprendi com o pastor Ricardo Agreste, né? Vocês sabem que eu gosto demais dele, eu sempre falei, né? Desde o começo. Eu fui lá para a escola dele para estudar quando a gente ia começar a igreja. Eu admiro muito. Eu aprendi com ele o seguinte, ele falava que ele já tinha cansado de ler livro evangélico, ele falou. Ele falou, eles são bons, eu gosto, eu leio, né? Mas antes de nós lermos os nossos livros teológicos, a gente precisa antes parar naquela estante que tem nas livrarias, pegar aqueles top 10 lá. Ele falou, naquela época, eu não me deixo mais ficar sem ler pelo menos 3 livros daquela lista. Eu preciso entender o que esse povo pensa, diz, sente, fala. Porque eu preciso alcançá-los, eu quero alcançar o coração deles. O que almeja esse povo, o que eles querem. A gente precisa mergulhar, irmãos, no mundo em que a gente vive. Nós somos tirados, a igreja é tirados para fora, mas depois enviados para dentro de novo. A nossa missão é mergulhar no mundo, entender como essas pessoas pensam, vivem, identificar os ídolos e desnudá-los e falar, olha, você vive para isso. Eu entendo você, eu sei como é isso, mas eu tenho o caminho que é muito melhor. Eu conheço Jesus, eu vou te apresentar Jesus. Eu sei que você conhece o Logos, eu sei que você conhece isso, você respeita, eu sei que você adora um Deus desconhecido, mas eu estou aqui para te mostrar quem Ele de fato é. Ele tem nome, Ele tem endereço, eu conheço. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Tá certo, irmãos? Tá claro, não tá? Eu gosto tanto dessa frase. Eu não sei quem disse ela, mas eu decorei, quando eu ouvi, não lembro. Mas é o que a gente precisa entender. Lá no acampamento nós vamos tratar da missão. Especificamente da missão da igreja, irmãos. Mas antes, né, do mundo se converter ao Evangelho de Jesus, antes do mundo se dobrar a Jesus, antes do mundo se converter à mensagem maravilhosa do Evangelho de Jesus, nós como igreja precisamos nos converter à missão de Deus no mundo. A gente precisa comprar essa briga, nós precisamos entender o ambiente da nossa missão, entender o mundo que a gente vive, e aí depois a gente vai falar o que a gente deve fazer, como nós devemos fazer para acender a luz nesse mundo. Esse pessoal que está perdido vai ver a luz. Quem está com fome vai encontrar o pão da vida. As pessoas que estão com sede e ficam indo de lá para cá, elas vão encontrar a água da vida. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua presença ainda aqui, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela vida, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui refletindo sobre a Sua palavra.